Venceu mais uma, Santa Cruz, 2-0 contra o Globo, com direito a pênalti perdido por Pipico e tudo. Como é que você viu esse jogo? Como foi? Qual a tua análise inicial dessa partida, desse 2-0 contra o Globo, Felipe? Lucas, veja só, a gente tem que, antes de falar especificamente do jogo, a gente tem que fazer uma pausa, né? Fazer uma análise do que o Santa Cruz fez até o momento na Série D, porque esse é um momento simbólico, né? Nós acabamos de encerrar a metade da primeira fase, né? Os jogos de ida, né? Então, é esse o momento em que cada time jogou uma vez contra cada adversário, né? Então, são jogos de ida, essa fase encerrou agora, né? E a partir da próxima rodada, você vai começar os jogos de volta. Então, se você analisar, se você esquecer como o Santa Cruz chegou aqui, e você olhar friamente apenas para a classificação, você vai ver que o Santa Cruz fez a parte dele, está fazendo a parte dele, né? Se você perguntasse a qualquer torcedor do Santa Cruz antes de começar a Série D, você fica satisfeito em encerrar a fase de ida, né? No primeiro turno, na primeira fase, dividindo a primeira colocação com qualquer time, vamos supor que seja o Pacajus, você assina agora, qualquer torcedor do Santa Cruz ia assinar, né? Com medo de que a coisa não andasse bem, né? Então, certamente ele ia assinar. Então, olhando apenas os números, o Santa Cruz é o segundo colocado, mas somente por causa dos critérios de desempate, né, pelo saldo de gols. Mas tem a mesma pontuação do Pacajus, que é o líder. Cada um com 14 pontos. Esqueci de conferir, mas se não me falha a memória, na primeira fase do ano passado, o Santa Cruz fez 19 pontos, tá? Toda a primeira fase. Então, o Santa Cruz encerrou os jogos de ida com 14, né? O que significa um aproveitamento melhor do que conseguiu no ano passado, né? Inclusive, muita gente, dependendo do ponto de vista, né, muita gente torcendo que o Pacajus não ganhasse o jogo, para que o Santa Cruz fosse o líder, né? Mas só que o jogo do Pacajus foi contra o Nacional. O Nacional é hoje o quinto colocado, né? É o primeiro time fora do G4, né? Então, significa que o Santa Cruz hoje tem uma distância de 4 pontos para o quinto colocado. Ou seja, mesmo que viesse a acontecer o que ninguém quer e ninguém imagina que aconteça, mas mesmo que viesse a perder, mesmo que venha a perder do Globo, do Arruda, o Santa Cruz se mantém no G4. Então, olhando só os números, o Santa Cruz está fazendo a parte dele. O problema é que o Santa Cruz ainda não convence. E o torcedor do Santa Cruz, ele espera que o time faça um pouco mais do que o resultado. O torcedor espera que o resultado não venha aos trancos e barrancos, mas seja construído por uma imposição de um melhor futebol, né? E isso ainda não aconteceu, né? Inclusive, depois a gente vai falar direitinho um pouco mais sobre o jogo contra o Globo, mas até mesmo em uma partida contra o time que visivelmente é o mais fraco do grupo, o Santa Cruz cometeu seus erros, né? Então, o lado negativo, digamos assim, dessa trajetória do Santa Cruz até o momento é que o time ainda não convence, o time ainda tem alguns problemas para resolver, né? Olhando só a classificação,
a coisa está fluindo bem, né? Agora, Lucas, temos um problema aí, que é o seguinte, são 8 times, né? Como você é o 8º time, então você tem 7 adversários, né? É um número ímpar. Então, na fase de ida, essa que encerrou agora, os jogos de ida, o Santa Cruz fez 4 jogos no Arruda, né? Com 3 jogos fora. Agora inverte. Agora ele vai fazer 3 jogos no Arruda, né? E 4 jogos fora, tá? Então, mais do que nunca, vai precisar fazer o dever de casa, né? Vai precisar fazer o que não fez contra o Pacajus, vai ter que ganhar os jogos no Arruda, né? Então tem esse alerta importante. O primeiro jogo, nessa fase de volta, né? O jogo que abre a fase de volta, é no Arruda e é contra o Globo. Esse time que eu acabei de falar, que, pelo que a gente viu, é o time mais fraco do grupo. Não só porque está na lanterna, né? Não só porque está na lanterna, mas pelo futebol apresentado mesmo. É o mais fraco, né? E aí, assim, eu sei que para muita gente a vitória de hoje, mas foi contra o Globo, né? Mas, assim, todo mundo jogou contra o Globo. Todo mundo teve o benefício de jogar contra o Globo. O Santa Cruz, na verdade, foi o último que teve esse benefício, né? E agora vai ter o, entre aspas, privilégio de ser o primeiro a jogar contra o Globo no retorno, tá? Moral da história: tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. No Arruda não há outro resultado, né? Isso é para pensar desde agora. É jogo para ganhar, tem que ganhar. É jogo para ir para 17 pontos e aí dar um passo importante, né, no caminho da classificação, né? Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação, rapaz, aqui antes de falar sobre o jogo. Rapaz, sim, outra coisa. Tem uma coisa também importante desse jogo e que, na verdade, enfim, é um dado que depõe contra, eu acho, né? Mais um, né? Se é que precisa a gente resgatar mais um dado. Depõe contra o Santa Cruz, o que o Santa Cruz tem feito nos últimos tempos, né? Quando acabou o jogo, aí eu perguntei para nosso amigo Vitor Aguiar, um abraço, companheiro. Perguntei, companheiro, qual foi a última vez que o Santa Cruz ganhou fora de Pernambuco, né? Porque fora de casa teve uma vitória que eu queria excluir aquela vitória, né? Porque foi contra o Belo Jardim, no Pernambucano, foi um 3-1, e não é nem o fato de ser contra o adversário fraco, não é nem o fato de ser um jogo que não valia mais nada, né? Mas é porque aquele jogo foi um jogo na Arena de Pernambuco, né? Que o Belo Jardim trouxe para a Arena de Pernambuco já. Mando trocado, né? É um mando trocado. E que, na verdade, veja, aquele jogo era o último, né? Ali do Pernambucano. Se imaginava, a expectativa era que o Santa Cruz chegaria com chance de classificação naquele jogo. Seria um jogo decisivo. E aí o jogo seria colocado para a Arena de Pernambuco para quê? Para encher, para o torcedor do Santa Cruz encher a arena, enfim, e a renda aí toda para o Belo Jardim, né? Mas, na verdade, o Santa Cruz já chegou ali já morto, né? O plano não deu, a coisa não aconteceu como se imaginava, né? Então eu vou excluir porque é o que o Lucas falou, é como se fosse um mando invertido realmente, né? Tinha pouca gente no estádio, o que tinha era a torcida do Santa Cruz, enfim, era um jogo aqui na região metropolitana, né? Então, tirando esse jogo, então, assim, a pergunta foi: qual foi a última vitória do Santa Cruz fora de Pernambuco? E aí a resposta de Vitor, rapaz, fazia quase um ano que o Santa Cruz não ganhava um jogo fora de Pernambuco. Esse jogo foi foi no dia 27 de junho de 2022, pela Série D, né? Foi o Atlético da Bahia, que foi 4-1 para Santa Cruz.
aquele jogo. Então, repetindo, 27 de junho de 2022, era quase um ano sem ganhar fora de casa. É um dado, essa é uma coisa que preocupa, assim, porque o Santa Cruz não pode ser um time, sabe, que não faz uma cosca em ninguém fora de Pernambuco. Né? Se você está pensando em sair da Série D, você vai ter que passar por mata-mata. E o mata-mata é jogo de ida e volta. Né? Então, você não pode. Você tem a carta na manga, que é jogar com a sua torcida, na Arruda, coisa e tal, mas uma hora o resultado pode não acontecer. Pode não acontecer. Ano passado, contra o Retrô, por exemplo, não aconteceu no Arruda. O Santa Cruz foi buscar o jogo, mas não era nem fora de Pernambuco, foi na Arena. Buscou a classificação na Arena. Depois, contra o Tocantinópolis, também o resultado não veio no Arruda. E aí foi eliminado fora de casa. Né? Então o Santa Cruz precisa passar a se acostumar, né, a ser mais agressivo, mais eficiente, ter mais força fora de Pernambuco. Né? Precisa, isso é urgente. Sei que o adversário não fala muita coisa, né? Não diz muita coisa, assim, você ganhar do Globo fora de casa, mas, enfim, que eu espero que esse resultado, por mais frágil que seja o Globo ali, né? Mas que ele, de repente, seja o início, assim, de uma cultura de imposição, né? O Santa Cruz se impor um pouco mais quando está jogando fora do Arruda, né? Então, o jogo de hoje foi simbólico nesses dois aspectos, né? Vitória por 2-0, um pouco de tranquilidade para você começar o retorno. A diretoria do Santa Cruz já anunciou a venda de ingresso, preço, coisa e tal. Não tem jeito, ganhou do Globo fora de casa. O pessoal já está achando que está disputando Champions League, já estão botando ingresso antecipado ali nos mesmos preços que estavam sendo cobrados, mas se for para o dia do jogo, aí aumenta e a arquibancada do escudo aumenta para R$ 80 no dia do jogo. Enfim, não sei se adianta eu falar alguma coisa aqui, né? Porque eu já falei, né? Não sei o que é que a pessoa que tem essa ideia, assim, não sei o que é que passa na cabeça, né? Mas está colocado, né? Isso aí, devemos ter um bom público na quarta-feira. E sobre o que aconteceu hoje, né? Como é que foi construído? O que é que foi esse jogo contra o Globo? Né? Eu confesso que assim, o Santos fez o que tinha para fazer. Né? De fato, o adversário era muito frágil. O adversário é muito frágil. E o Santa Cruz fez mais um daqueles jogos ali com a cara de Felipe Conceição. Né? O Santa Cruz foi sabe aquele segundo tempo do jogo contra o Pacajus? Pronto, o Santa Cruz começou contra o Globo daquele jeito. O Santa Cruz contra o Pacajus fez um primeiro tempo muito ruim, mas muito ruim mesmo, né? E no segundo ele tomou a iniciativa de jogo e mesmo que desorganizado, sem muita organização, mesmo que sem muita inspiração, mas tomou a atitude, foi para cima e ficou martelando enfim, não conseguiu o gol da vitória porque realmente faltou criatividade, faltou competência, né? Mas tentou o segundo tempo inteiro. Então esse foi com esse espírito que jogou contra o Globo. E aí quando você via o Santa Cruz ali o tempo todo circulando ali a área do Globo, você imaginava que o gol ia sair, né? E saiu. Saiu com o primeiro gol com um cruzamento de Pipico, rapaz. Cruzamento de Pipico. Pipico deu de lateral, né, e fez um bom cruzamento para Fabrício, que abriu, que fez de cabeça ali e abriu o placar. Quando o Santa Cruz faz 1-0, eu acho que todo mundo imaginou que
poderia se desenhar uma goleada. Eu mesmo pensei ali que uns 3-0, eu achei que seria esse o placar ali, sabe aquele jogo sem muito susto, sabe, 3-0 ali, enfim, porque era o Santa Cruz é melhor do que o Globo, é melhor, né? E aí o perigo, digamos, eu achava que era o Globo conseguir sustentar, né? Conseguir ali na retranca sustentar o 0-0 e ficar ali, né? Bloqueando o meio de campo do Santa Cruz, bloqueando a chance do Santa Cruz. Quando o Santa Cruz faz 1-0, eu pensei, agora acabou. O Globo não tem outra alternativa. Ele tem que se abrir, ele tem que sair um pouco mais e com espaço que vai oferecer o Santa Cruz, vai fazer o segundo e vai terminar fazendo o terceiro. Mas acontece, rapaz, que o Santa Cruz ainda cometeu alguns errinhos que tem que ficar de alerta, né? Por exemplo, o Globo chegou. O Globo teve um lance lá que Michael fez uma boa defesa. O Globo chegou, não foi um time que não chegou em nenhum momento na Barra de Santa Cruz, não. Teve um lance perigoso ali, quando estava 1-0 ainda. Né? E aí eu senti falta, mais uma vez, né? E aí, dessa vez, o fato de ser um time bem mais frágil, né? E mesmo assim, o Santa Cruz teve dificuldade de finalizar. O Santa Cruz até criou, até chegou, mas muitas vezes sem muita efetividade, né? Muitas vezes precisando ser um pouco mais decisivo, sabe? Na hora que você chega, na hora que você está de frente para o gol, tem que ser mais decisivo, tem que ter mais força, tem que ser mais efetivo. E senti falta disso. Né? E comecei a ficar com medo de levar o gol de empate. Então, veja, quando você tem a chance de conseguir uma vitória fora de casa, você faz 1-0, você não pode perder o pênalti, né? Você não pode perder o pênalti, Pipico perdeu o pênalti. Né? Por sinal, está na fase muito ruim, Pipico, né? Fase muito ruim. E aí perdeu o pênalti. Quando o Santos perde o pênalti, naturalmente, isso é normal de qualquer time. Quando você tem a chance de fazer o pênalti, você está ganhando por 1-0. Se você converter, você faz 2, e aí praticamente sacramenta ali o resultado, mas você perde a chance de sacramentar praticamente o resultado, desperdiçando a cobrança de pênalti, você dá um pouco mais de moral para o seu adversário. É a famosa estiga do Globo, isso aconteceu. Né? Como também não pode acontecer de perder gol na cara do goleiro adversário. Eu estava reclamando, foi curioso, porque o gol de Galego, o segundo gol de Santa Cruz, alguns segundos antes, ele tinha perdido um gol na cara do goleiro. Não pode. Quando você tem a oportunidade, quando o jogo oferece para você a chance de você ficar cara a cara com o goleiro adversário, livre de marcação, você tem que botar a bola para dentro. E Galego perdeu, né? E aí, quando eu já estava naquela, puta que pariu, não é possível um negócio desse, rapaz. Eu estava reclamando ainda, o lance foi logo em seguida. Aí ele, de novo, tem mais uma chance, e dessa vez ele bateu certinho ali no cantinho e fez o gol. Né? Segundo gol, né, de Galego. E aí, depois que faz 2-0, a vitória está mais que sacramentada, porque o Globo não tinha a menor condição de buscar algo mais, né? Um empate ali, enfim, não tinha força para isso. Não tem qualidade, não tem força, enfim. Se você prestar atenção, até a torcida do estádio praticamente era só do Santa Cruz. Né? Então, enfim. Então, acho que é um resultado para se comemorar, óbvio, é uma vitória, né? Uma vitória fora de casa. É uma vitória que mantém o Santa Cruz na vice-liderança do grupo, né? Com a possibilidade de fazer mais 3 pontos na quarta-feira, vai jogar contra esse mesmo Globo, né? Mas
O alerta que eu vou fazer é, mesmo jogando contra o Globo, mesmo ganhando a partida, sem, sabe, enfim, sem tanto susto assim, mas alguns erros, de novo, foram cometidos. Então está exposto aí e a gente espera que Felipe Conceição trabalhe um pouquinho, né, para corrigir esses erros, né? Tem jogador, né, professor, que não está jogando nada, né, que você insiste em manter como titular, né? Então tem umas coisinhas assim que a gente precisa saber até quando ele vai insistir com o Nadson, né, professor? Ah, e tem postura em campo para resolver também, né? Ser agressivo, sim, mas além, mais do que ser agressivo, é na hora que você tem a oportunidade, na hora que você chega na cara do gol, do gol adversário, você tem que ser mais efetivo, né? Mas ganhou o jogo, certo? Então, a partir de amanhã ele trabalha para corrigir os erros por enquanto, o momento é de dormir, Lucas, com aquela, sabe, a sensação do dever cumprido, mas aliviado, né? Um pouquinho aliviado. É Só um isso, pô. pouco. É isso. É, Esse sono é bom demais. Tu é maluco, pô. Esse sono o cara dorme leve. É bom rapaz, e demais. fora de casa fazia tempo, viu? Não, exatamente. Filipão, destaques individuais, melhores e piores do Santa hoje. Alguns jogadores você já citou aí, de forma positiva, de forma negativa, mas ranqueando eles, como é que você coloca aí os melhores hoje, nessa vitória por 2-0? Boa vitória de Santa Cruz, e os piores? Olha, a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Porque, assim, de novo, eu insisto, o adversário é muito fraco, né? Então, quando o adversário é muito fraco, o jogo tende a ficar mais fácil para você, né? Se o adversário é mais fraco, se ele está agredindo pouco, né? Então você tem menos trabalho, né? O seu goleiro vai trabalhar menos, a sua defesa vai trabalhar menos, né? Os seus volantes não vão ter que correr tanto, né? E isso aconteceu. Então, você teve, por exemplo, a dupla de volantes jogou direitinho. Né? O Fabrício, que também, principalmente porque é um volante que ele costuma chegar ali, né, de surpresa, né, que a gente diz é o homem surpresa, né, quer dizer, é um cara que está ali posicionado um pouco mais atrás, mas de vez em quando ele aparece ali na área, né, e aparece bem. Então, acho que foi a dupla de zaga, ela foi relativamente bem no sentido que quando o seu zagueiro não aparece muito, né, significa que provavelmente não está tendo, ninguém está em pânico ali atrás, né? Então, mas assim, é curioso, sabe, Lucas? Não houve assim um jogador que arrebentou, que jogou bem, sabe? Não consigo identificar, sabe? Você teve um ou outro que jogou ali direitinho, né? Eu acho que é o caso. Vi muita gente citando Marcos Vinícius, que foi bem e que coisa e tal. Eu vou discordar um pouco. Não estou dizendo que ele foi mal, né? Mas longe de ser uma grande partida. Foi um jogo em que ele apareceu mais para o jogo, né? Ele se colocou melhor em campo, apareceu mais. Teve uma bola perigosa que ele chutou e teve a oportunidade de fazer o gol, não fez, mas foi um chute perigoso, coisa e tal. Então ele se movimentou mais, apareceu mais, estava mais atento, não cometeu aqueles erros que ele vinha cometendo de passe, né? Tudo isso é verdade. Mas daí para eu dizer que ele fez uma boa partida, calma lá também, né? Eu diria o seguinte: se ele faz esse jogo no Arruda, ele teria evitado as vaias que ele tem levado, né? Teria evitado, e, enfim, talvez até saísse aplaudido como um gesto da torcida de tentar apoiar um cara que está mal, né? Então, pelo menos é a torcida dizendo assim, ó,
pelo menos corra, não erre passe de meio metro. Se você não errar passe de meio metro, correr e se apresentar, sabe? Se movimentar um pouco mais, mostrar que está mais aceso, mais ligado na partida, isso já é suficiente, pelo menos, para você não ser vaiado. Né? Então, eu acho que foi um jogo desse jeito, assim, para ele. Ele estava mais ligado. Aí ele apareceu um pouco mais. Eu já falei mais de uma vez aqui que Marcos Vinícius tem alguns jogos ali, né, os últimos, que ele sumia completamente. E me incomodava muito quando eu via que tinha um jogador ou outro passando ali pelo lado esquerdo, que é o lado dele, e ele não se apresenta, ele não se movimenta, ele não diz, ó, tô aqui, né? Então isso me incomodava muito. E agora, pelo menos, ele fez uma partida dessa, sabe? Mais ligado, se apresentando, enfim. Posso até colocar ele aqui como enfim, não vou dizer um destaque positivo, mas pelo menos uma referência, né? Então, alguém que estava jogando muito mal, alguém que a torcida estava pegando no pé dele e que dessa vez, pelo menos, ele, sabe, jogou, deu para o gasto. Tá? Eu acho que deu para o gasto. Né? O Galego, rapaz, é um negócio meio estranho, sabia? O modo de Galego jogar, assim, porque ele vai ser um jogador que de vez em quando vai fazer raiva, sabe? Vai fazer raiva, porque falta uma qualidade ali, técnica, falta uma habilidade em determinados momentos, sabe? Ele erra a bola que não deveria errar, né? Mas, por outro lado, ele tem duas características que acho que são importantes e que o torcedor do Santa Cruz valoriza muito, né? Primeiro, ele se apresenta. Ele não é um cara de se esconder, sabe? Ele não é aquele jogador que some na partida e você procura e cadê Galego? Cadê o cara? Sabe? Longe disso. Pelo contrário, ele está sempre ali. Ele está sempre por ali. Sabe? Você facilmente localiza ele, né? E a segunda coisa é a seguinte: ele não tem medo de finalizar. Ele não tem medo, velho. Então, quando a bola sobra para ele, ele finaliza. Então, como ele não tem a qualidade, sabe, enfim, de um grande finalizador, ele vai ter hora que ele vai estar para fora. Como aconteceu um pouquinho antes do gol. Um pouquinho antes, foram segundos, não deu nem 20 segundos, eu acho. Então ele vai chegar na frente do goleiro e vai perder. Né? Porque ele não tem, eu acho que ele não tem a frieza, né, de um grande fazedor de gol. Ele não tem aquela frieza de a bola chega para ele entende a situação rapidamente e coloca ali a bola e finaliza sabendo que está fazendo certo. Né? Ele ainda não tem isso. Tá? Mas, quando a bola chega no pé dele, se ele conseguir limpar, ele vai bater. E aí, às vezes, ele vai acertar. Né? Ele fez um gol ali, como a gente chamou aqui, né, como se fosse aquele jogo contra o Souza, meu Deus, acho que foi contra o Souza, né? Parecia um golpe de karatê, enfim. Mas por quê? Porque do jeito que a bola sobrou para ele ali, era o que tinha que ser feito, era o único recurso que tinha, e ele fez, e não teve, sabe, ele não teve vergonha de bater daquele jeito, não. Acabou. Feio é não fazer gol, né? Como já disse, né? Feio é não fazer gol, né? Bola na rede, então, exatamente. Então, eu acho curioso isso, sabe, Lucas? Porque é um jogador que ele tanto pode fazer raiva, né, em alguns momentos cruciais, mas também é um jogador que tem aparecido lá na frente. E ele sempre finaliza, e como um jogador que sempre finaliza, de vez em quando ele vai acertar. Então, estou fazendo essa menção aqui honrosa também, porque é um jogador que aparece e que já está virando xodó da torcida do Santa Cruz. O povo gosta, né? O povo gosta. Novo Caçarrato. Jogador folclórico. Até parece, sabia? Até parece o modo de jogar. Porque Caçarrato também não era um jogador de muita habilidade. Não era, né? Longe disso. Né? Só contra Magrão, né? Na ilha. Aí ele deixava no chão. Ele teve rapaz,
Teve A seu turma momento de resgatou um dia desse. habilidade. Teve seu momento de É, habilidade. rapaz, e frieza, já pensasse. Era difícil um negócio daquele, tentar mais 2.000 vezes, eu não conseguia. Né? Agora, destaques negativos, vamos lá. Eu vou separar 2. Tá? Agora, veja como são as coisas, né, rapaz? Um jogo, uma porcaria de um jogo contra o Globo, que é o lanterna do grupo. Tá? Um jogo que você tinha expectativa de ser fácil. Quando começa o jogo, você confirma que tem a chance de ser um jogo fácil. E mesmo assim, tem um jogador ou outro que destoa, né? Então, isso é preocupante, isso é complicado, né? Então, eu vou ter que falar de Nadson de novo. Marcos Vinícius está fora, viu? Não está nos Nadson destaques negativos, não. Olha, Você falou de escapou, Marcos Nadson aí, Vinícius. Felipe? Sim, Pessoal no chat aqui, acho que Tarcísio, Arthur, eu não sei se teve mais jeito, mas colocando aqui que Nadson está fora do próximo jogo. Não joga no próximo jogo, então vai ter que sair do time, né? Está suspenso. pois é. Veja, agora, foi preciso ele ficar suspenso para sair do time, rapaz. Não precisava, né? Não precisava. E foi mal de novo. Foi mal de novo. Rapaz, no primeiro tempo, ele errou 2 passos seguidos, assim, sabe, um atrás do outro. Então já é um jogador que tá mal, né? Aí ele errou 2 passes ali, um atrás do outro. Ainda achou pouco, levou uma bola debaixo das pernas, né? Não contribuiu, né? Em muita coisa na parte de criação. Então, ninguém entendeu o que danado ele estava fazendo ali. Às vezes, o técnico de futebol, professor, né, ele começa a usar, fazer malabarismos ali para justificar a escolha dele. Mas é difícil para quem acompanha o jogo do Santa Cruz, os jogos do Santa Cruz, é difícil você entender o que é que ele está fazendo ali. Agora, quando entra Chiquinho no time, Chiquinho seria o substituto de Nadson, né? Seria, em tese, o cara para ficar com a vaga de Nadson, já que essa altura, por estar sendo decisivo em alguns jogos, Galego está plantando seu lugarzinho ali de titular, né? Não vai sair, não acho que não passa pela cabeça que Felipe Conceição tirar Galego agora, né? Então acho que é Nadson ou Chiquinho ali, E Chiquinho, de fato, ele dá uma qualidade maior para esse time do Santa Cruz. Você prestar atenção ali nos últimos 15, 20 minutos do Santa Cruz, no segundo tempo, o time joga muito mais solto. Joga muito mais solto e com mais velocidade. Agora, por outro lado, em alguns momentos, Chiquinho mostra, talvez, não está 100% fisicamente. Então, talvez, essa seja o único argumento, a única justificativa, né, de Felipe Conceição para ter barrado ele do time. Tá? Mas mesmo sem estar na forma física ideal, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, que ele não estaria, né? Mas mesmo assim, com ele em campo, o Santa Cruz ganha em criatividade. E quando eu disse que ganha em velocidade, não é porque ele está correndo, não, viu? Mas é porque é o fazer a bola correr na direção certa, indo para o lugar certo. É isso? Descobrindo um jogador, um companheiro de time aqui do lado. Né? Então, é o fazer, é o acelerar o jogo. Tá? Isso o Santa Cruz ganha com o Chiquinho. Né? Mas a gente estava falando dos destaques negativos, eu destaquei Nadson porque continuo sem entender por que Nadson era titular. E aí, outro destaque, inevitavelmente, vai ter que ser Pipico, né, Pipico? Vai ter que ser Pipico. Eu sei que ele fez ali no lance do gol, o primeiro gol, algo que Nadson faz tempo que não faz. Né? É descobrir, é botar alguém na cara do gol.
botar alguém na cara do gol. Ele colocou, né? Naquele cruzamento, ele cruzou e foi um pouquinho para trás, ele vai até a linha de fundo ali do lado direito, e aí cruza um pouquinho para trás, e foi assim, ele descobriu Fabrício ali soltinho. É tipo assim, faz, foi o famoso faz, e Fabrício fez. Né? Então, é isso que Faz Natson não está conseguindo fazer, não é isso? Então, o Pipico fez. Né? Mas, por outro lado, o que a gente espera de Pipico, em primeiro lugar, é que ele seja o homem gol. É que ele não perca a oportunidade quando a bola chegar ali na frente. E eu defendi Pipico aqui, inclusive, na última vez que a gente gravou, é porque eu disse, do jeito que o Santos está jogando, e eu bato nessa tecla, ele está prejudicado, que a bola não chega. E é uma verdade. De fato, a bola não chega. Mas, como esse jogo contra o Globo era um jogo que estava se encaminhando de verdade, de fato, por uma vitória do Santa Cruz, pela fragilidade do adversário, porque mesmo cometendo os erros que o Santa Cruz cometeu, né, comete e cometeu, mas existe uma diferença de qualidade, né? Existiu uma diferença de imposição. Então, com tudo isso, a bola chegou para Pipico, né? E aí ele já tinha perdido, teve uma cabeçada dele para fora, né? Teve outra finalização também que ele perdeu, ele errou. Se ele faz o gol, aí tem um pênalti para Pipico bater. Se ele converte, ninguém estava dizendo aqui, Pipico perdeu, não sei o que. Por quê? A gente estava dizendo o quê? Ele deu um passo para gol e fez o dele. Mas a partir do momento que ele desperdiça o pênalti, e aí foi uma coisa, foram dois lances, né? Ele bateu o pênalti, aí o goleiro defendeu, e ele conseguiu no rebote, ele deu um chute forte, o goleiro pegou de novo, né? Então, foi uma falha dupla. Né? E aí ele perde o pênalti, e tendo já desperdiçado duas chances, enfim. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que destacar Pipico, até porque já faz um tempinho, né, companheiro, que não balança a rede, né? Tá vivendo um momento ruim, mas a verdade é que o Santos não tem outra pessoa para disputar a posição com ele, um centroavante ali, talvez um cara que pudesse ser um pouco mais centralizado e pudesse tentar fazer ali o papel de Pipico, era justamente Galego. Né? Mas não como o centroavante de presença diária, enfim, a coisa de Pipico, né? Seria o Galego já tem uma movimentação maior, mas enfim, o centroavante nato, né? O camisa 9 né? Não tem ninguém para disputar com o Pipico. Então, ele é titular, fica sem a sombra, né? E resta torcer que ele desencante, né? Até acredito que quando ele desencantar, ele pode fazer dois no mesmo jogo, ou pode fazer um agora, outro no jogo seguinte, enfim, mas está precisando desencantar. Enquanto não desencanta, companheiro Pipico, eu tenho que colocar seu nome aqui na lista dos destaques negativos, tá? Mas fico com raiva. É isso, Filipão, valeu.